Olha pessoal aí, ó, mais um trouxa enganado. É que eu falo com vocês, vai comprar ouro, vocês manda testar na hora, ó, sinal alto, é um sinal de prata, coisa assim, mas não é prata, tá? Olha só, esse sinal aqui, olha como o banhado ele saiu todo, ó, esse aqui banhado, ó. Aí quando é pesado, tá vendo? Botaram tipo um bronze, né, nele, e um banhado de ouro, pra dizer que é, tá vendo? Tem um nome aqui, ó, tem um nome aqui, vou limpar depois e mostrar vocês, tá? Mas ó, o banhado saiu tudo. A gente vende como ouro, mas é bronze, é algum metal, entendeu? Mais pesado, pra sair como ouro, tá vendo? Tadinho, mais um trouxa enganado. Vamos lá, vamos achar.